Oi, gente, tudo bom? Seja bem-vindo a esse canal. Primeiro, eu quero falar para você, se você caiu aqui, não é coincidência, é um propósito. Então, gente, deixa eu falar para vocês qual é o meu objetivo aqui nesse canal. Meu objetivo aqui nesse canal é trazer todo dia o meu devocional. Mas por que, Silângela? Porque eu acho que o mundo precisa conhecer a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva. Hoje a gente vive aí ouvindo, tendo uma gama de informação falando acerca de ter pensamentos positivos, que você atrai aquilo que você pensa, que você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Isso realmente é verdade, gente. Mas eu quero dizer que todas as verdades que são vendidas aí em palestras, livros, está escrito na Bíblia. A Bíblia é um manual completo para aquelas pessoas que querem viver uma vida plena, uma vida de positividade, uma vida em que você possa verdadeiramente estar desfrutando daquilo de melhor ao qual você precisa. No mês de junho agora, Deus colocou no meu coração um desejo de estar relendo os evangelhos. Hoje de manhã, quando eu fiz meu devocional, eu li o livro de Mateus 14. E vou estar trazendo um resumo, o máximo mais simples para você. O contexto histórico de Mateus 14, o povo estava vivendo uma situação muito difícil. Israel tinha sido invadida por Roma, os governantes eram corruptos, viviam em adultério, corrupção. Logo no início do capítulo, a gente vê o quê? Os discípulos de João Batista falando sobre a morte de João Batista. João Batista, ele perdeu a vida porque ele ousou falar das coisas erradas que estavam acontecendo, tanto no meio dos religiosos da época, quanto também no meio da política, no meio dos governantes. João Batista teve a tua cabeça decapitada. Quando os discípulos vão até Jesus falar que João Batista morreu, Jesus ele se entristece, ele se retira para estar orando. A gente vê um Jesus que é um Jesus que ele sofre, é um Jesus que, ser humano, ali mostra o sofrimento de Jesus. João Batista era primo de Jesus e João Batista batizou Jesus e mostra que a inconformidade diante da morte. Jesus se entristece, ele se retira do meio da multidão. Quando Jesus ele volta desse período que ele teve afastado, tanto dos discípulos quanto da multidão, ele olha para aquela multidão, ele tem uma compaixão pelaquela multidão. O povo estava sofrendo demais. O povo estava vivendo na mais completa miséria. Muitos deles vivendo uma situação de quase escravidão. E Jesus tem uma compaixão pelo aquele povo. Uma determinada hora, os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, vamos dispensar esse povo para que eles vão na cidade mais próxima e consiga comprar um alimento. E Jesus pergunta aos seus discípulos: mas o que vocês têm aí para ver se a gente pode fazer alguma coisa? E os discípulos, só tem 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus faz a primeira multiplicação e ele alimenta todo aquele povo. Mais uma vez, Jesus ele se retira, ele vai no monte orar. O capítulo 14 fala sobre isso. E ele fala para os discípulos para irem para o outro lado. Quando Jesus volta do teu tempo de oração, ele vê que o barco já está muito longe da margem. E Jesus ele começa a andar sobre as águas. Quando Jesus começa a andar sobre as águas, os discípulos eles se desesperam, eles começam a pensar que é algum fantasma. E Pedro, o mais ousado assim dos discípulos, ele fala: olha, se és tu, Senhor, diga-me que eu vá até você. E Jesus falou assim: vem, Pedro. E Pedro, um ato de fé, ele começa a caminhar sobre as águas. E a água, quando
Pedro vai caminhando, a água começa a se remexer, o vento soprar, e Pedro meio que se apavora. E ele tira os seus olhos de Jesus. Ao tirar os seus olhos de Jesus, o que acontece? Pedro começa a afundar. E ele clama por Jesus para socorrê-lo. E Jesus pega ele e coloca no barco. Gente, o que a gente pode tirar dessa lição para nossas vidas? Muitas das vezes, quando a gente começa na caminhada, ou até mesmo no nosso dia a dia, a gente se desespera com algumas coisas, entendeu? Situações vêm que a gente começa a ficar desesperado. Eu quero falar para você que Jesus, a situação pode mudar, mas Deus, ele nunca muda. Ou seja, aquilo que Deus prometeu acerca de você nunca muda. Mas o que Deus prometeu, Silângela? Deus prometeu que o pensamento que Deus fala sobre você, que o pensamento que ele tem sobre você é um pensamento de paz, é um pensamento de tranquilidade, é um pensamento de amor. Que você é filho. O que eu tenho para falar para você, querido, que ninguém é acidente, ninguém nasce por acaso. Se você nasceu, eu quero falar que Deus tem um propósito na tua vida. Entendeu? E, gente, a gente continua vendo ainda no capítulo 14, Jesus fazendo um milagre. Ao chegar do outro lado, em Genezaré, Jesus ele começa a curar doentes lá. Jesus começa a fazer um milagre. E onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão, pessoas tocando nele para ser curadas, pessoas em busca de um milagre, de uma transformação de vida. Se alinhe naquilo que Deus tem para você. Não sei que horas você vai ouvir essa mensagem, não sei que momento você vai ouvir, mas o que eu tenho para falar para você é que você não foi um acidente. Você não nasceu por acaso. Dê uma oportunidade para você mesmo, para Deus mudar a tua vida, para Deus transformar a tua vida. Eu sei que o evangelho mediante tantos maus testemunhos das pessoas se dizerem cristã e viver uma vida totalmente longe daquilo que a Bíblia fala sobre o que é ser um cristão. Muitas pessoas hoje em dia não têm dado crédito, mas a Bíblia fala que a obrigação do cristão é propagar o evangelho, é fazer o ídolo do Senhor. Que Jesus só virá para buscar a tua igreja quando o nome dele for propagado até os confins do mundo. Gente, pasme. Eu tenho para falar para você. Muitas das vezes, quando a gente ouve tanto tempo falando que Jesus virá buscar os seus filhos, Jesus virá buscar a tua igreja, muitas das vezes parece que é uma história da carochinha, é uma história da Marvel ou da DC. Não, querido. Não é mito. Jesus virá buscar a tua igreja. E aqueles que estiverem alinhados, aqueles que estiver vivendo aquilo, a vida que Deus tem proposto para ele, que é o quê? Aquele que confessa, a Bíblia fala, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Deus diante dos homens, ele confessará diante dos céus. Então, querido, eu quero falar para você que Jesus vai voltar. Talvez você está aí vivendo momentos difíceis, momentos de depressão, ansiedade, crise do pânico, é a doença dos últimos tempos. Quantas pessoas têm sofrido com esses males? Psicólogo, psiquiatra, medicação, tudo isso é muito importante. Eu não vou aqui minimizar nem espiritualizar tudo, mas eu quero falar com você, acima disso tudo, tem um Deus que te dá paz, que te dá tranquilidade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. O meu objetivo desse canal não é monetizar,
não é ganhar like. Meu objetivo, meu foco aqui é falar que Jesus te ama, que Jesus tem um propósito na tua vida e que ele está de braços abertos esperando por você. Então, querido, a Coca-Cola, ela já chegou em todos os confins do mundo e o nome de Jesus ainda não chegou. Então, a minha motivação é o quê? Falar do amor de Deus. É falar que Deus te ama e ele tem um propósito. E todo dia eu vou estar trazendo um vídeo, sim, do devocional, daquilo que Deus colocar no meu coração. O meu objetivo aqui não é trazer teologia, não é trazer estudos elaborados. O meu objetivo aqui é falar que Jesus te ama. Queridos, eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração, pedindo a Deus que verdadeiramente toque no teu coração, ministre a tua vida, que Ele possa estar movendo dentro de você. Eu peço a Deus que essa oração venha tocar em você, que você venha entender aquilo que Deus tem para você. Pai amado, Pai querido, Deus, aonde quer que esse vídeo chegue, Senhor, as pessoas, ó Deus, que chegaram até aqui, viram até o final desse vídeo, Senhor, eu peço, Deus, do fundo do meu coração, Senhor, que elas venham ter uma experiência profunda, Deus, com o Senhor, que elas venham entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para com elas, Pai. Pois eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de falar do teu nome, por ter essa liberdade, Senhor, de falar, ó Deus, que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Amém.